A paz do Senhor, povo de Deus. Gênesis nos traz uma história no capítulo 14 muito interessante a respeito de Melquisedeque. Mas antes de falar de Melquisedeque, eu preciso falar de um evento que aconteceu antes, que é o evento onde envolveu uma guerra. Diz assim no verso 1: E aconteceu nos dias de Anfarel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que está, ou que é, Zoar. Houve essa guerra, né? E lá no final nós vamos entender o que aconteceu. Isso se deu no vale de Sidim, que é o vale do Mar Salgado, que é na beira do Mar Salgado, que depois vai se tornar o Mar Morto, na região de Sodoma e Gomorra, né? E esses reis vão invadir a região de Sodoma e Gomorra. Então observe que nós estamos aqui em Gênesis 14, o período onde Abraão havia chegado já nas regiões de Sodoma e Gomorra, e seu sobrinho Ló havia escolhido ficar e viver na cidade de Sodoma e Gomorra, naquela região. No versículo 11 diz assim: E tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens e foram-se. Então veio um que escapara, contou a Abraão, o hebreu, e ele habitava junto aos carvalhais de Manri, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Escol e Aner ajudavam a Abraão, eram confederados dele na questão de unirem-se na moradia, moravam perto um do outro. Abraão reuniu os seus homens e vai acontecer um evento aqui, porque ele vai resgatar Ló. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, ou melhor, que seu sobrinho, né? Irmão aqui é por afinidade, armou os seus criados, nascidos na sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Essa perseguição até Dan, irmãos, foi muito longe. Uma perseguição incrivelmente longe. Eles estão na região de Sodoma e Gomorra, eles vão subir perseguindo, vão passar por Jerusalém, que na época não existia, existia Salém. Vão subir acima de Salém, vão passar pela região de Betel, que ainda não existia, que vai se tornar Samaria depois. Vão subir Samaria e vão chegar no final do território de Israel, que é Dan. Dan é a fronteira de Israel. Abraão perseguiu esse povo e não foi uma perseguição de horas, isso aqui é perseguição de dias. E ele desce com seus homens, depois de perseguir e expulsar os agressores, ele desce com os seus homens até a região onde vivia, né? E nesse momento já com Ló e todos os que foram presos de volta. Então observe, e dividiu, ouvindo pois então que estava preso, perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco, isso já na região do lado. Então a perseguição foi terrível. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres do povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E lá no vale do rei acontece o verso 18: E Melquisedeque, rei de Salém, por onde havia passado a perseguição e a notícia correu em toda aquela região, trouxe até o vale do rei, observe isso, pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, além de rei de Salém. Vamos entender aqui. Ele abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Ele entendeu que Abraão estava munido de uma força sobrenatural, porque o seu exército não era tão grande assim, contra tantos reis e tantos exércitos. Ele entendeu, ele viu isso em Abraão. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa reflexão teológica é o seguinte: o Vale do Rei, ou Vale dos Reis, era um local neutro, não pertencia a ninguém. E também estava fora da jurisdição de Salém, fora do poderio territorial de Salém. Depois de uma grande batalha,
que não pertencia a Ló nem a Abraão, a batalha veio de presente para eles, ele saiu abençoado depois dela, com os despojos de guerra, e abençoado pela bênção do sacerdote Melquisedeque, rei de Salém. O rei saiu da sua jurisdição, foi além das fronteiras da sua jurisdição para abençoar. Como Melquisedeque é um rei sem princípio de dias e sem fim de dias, sem genealogia descrita, o seu reinado também não tem a descrição de qual é o tamanho do seu reinado. Ele é uma figura de Jesus, tipologicamente falando. E o que eu quero trazer para a sua vida prática é o seguinte: depois de nossas guerras, sempre há uma bênção divina. Importante é que nós não nos acovardemos nas guerras e vamos para a batalha. Tem guerras que são nossas, tem guerras que vêm de presente, que vêm de gorjeta, e nós precisamos lutar sempre. Depois da batalha, Deus me coroará. Ele me coroará depois da batalha. Eu sempre vou ser vencedor depois da batalha, desde que eu não seja covarde. Eu vou para cima, seja em prol de uma causa minha, seja em prol de uma causa a quem amo. E Deus sempre vai ter uma recompensa para mim. Chegou na tua mão, veio na tua frente um problema, transforme ele em bênção. A Bíblia fala que Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. Então seja um instrumento, permita o milagre acontecer em sua vida, permita que a maldição vire bênção em sua vida. Melquisedeque abençoa Abraão, toma o dízimo das mãos de Abraão, voluntariamente entregue a Melquisedeque, porque com prazer Abraão sabia que Deus estava abençoando a ele. Então, mensagem de hoje para você, nessa reflexão teológica, é que, muito embora você não veja o campo de atuação de Deus, a jurisdição de Salém, ela está em ação na sua vida porque ela não tem limites. Ela pode te encontrar no Vale do Rei ou no Vale de Sal, seja no local de prova ou no local de bênção. O Senhor Jesus sabe aonde te achar e sabe te dar aquilo que é melhor para a sua vida. Fique na paz do Senhor.